Olá, pessoal, muito boa noite. Adriana Silveira falando. Tô aqui hoje com a minha queridíssima irmã Tatiana Duarte. Veio aqui falar com a gente sobre yoga. Tô muito curiosa também em as conhecer. Ela é muito divertida, tem muitos projetos lindos aí. Depois ela vai contar pra gente aí, ela e o companheiro dela desenvolveram uns projetos lindos aí também com pinturas, com fotografias em arte também. Além disso, do yoga, né? Fizeram muitas coisas aí para se divertir nessa pandemia, né, minha irmã? Então é isso que é o importante. A gente traz essa yoga com diversão, com alegria. Né? Ela é uma instrutora também, vai estar falando aí sobre como é, né? E como essa energia sustenta a gente, né? Mente, corpo e alma. Então, Tatiana Duarte, fica à vontade aí, fale o que você desejar, divulgue aí o que você quiser. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar e começa a perguntar. Fica à vontade. Olá a todas, todes e todos. Eu fico muito agradecida por ter tido esse convite da minha irmã para estar aqui com vocês, para falar um pouco sobre a minha trajetória e essas relações com o yoga. E como que o yoga também, nesse processo todo, ainda mais nesse momento presente que a gente está, ele é tão fundamental, assim, para as relações de conseguir ter sanidade mental para esse momento tão estranho da humanidade. Então, eu começo a fazer yoga dentro da faculdade de teatro. Vou fazer teatro aqui na Universidade Federal de Pelotas. E nas disciplinas, a Mori Stein, que é uma das professoras aqui da universidade, ela deu uma prática que é a saudação ao sol, que é uma prática super conhecida, é uma sequência que são vários asanas. Asanas são as posturas do yoga, e aí, a partir desses asanas, ela me deu esses asanas, e a partir deles eu comecei a ficar super inquieta para querer investigar um pouco mais, assim. Mas aí a faculdade foi indo, foi vários trabalhos, e eu continuei fazendo a prática mais individual sozinha. Em 2016, eu faço, então, a formação na Ananda Marga, que é uma instituição mundial, onde tem várias sedes espalhadas pelo mundo, e onde vão trazer, então, monges e monjas a oferecer as formações de instrutora de yoga, instrutores de yoga. E então, eu fui para Porto Alegre, na cidade de Viamão, é onde tem a sede, foi onde eu fiz. E em Porto Alegre tem, na Cidade Baixa, não me recordo agora o endereço, mas tem a sede ali, que também dá para entrar em contato, para fazer algumas práticas. Atualmente, eles estão fazendo também bastante práticas online gratuitas para as pessoas. Isso é bem importante para esse momento pandêmico que a gente está, todos nós estamos sofrendo, né? E fazer uma prática corporal no corpo para ativar, então, essas relações. E aí, faço, então, em 2016, a formação, e aí, então, me torno não só uma pessoa que praticava yoga, mas aí também sendo professora de yoga, que aí é outro lugar. E trazendo, então, essas relações de investigação do corpo, porque o que me interessa lá, que foi na graduação, era performance, arte, e aí então vou para o mestrado fazer mestrado em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas também, e eu vou trazendo essa prática do yoga nessa relação que a minha investigação partiu do corpo como lugar de plataforma de expressão, para poder então fazer as minhas práticas cotidianas e extra cotidianas e dentro de um campo extenso com relação ao corpo e essa presença que tem que ter no trabalho de cena ou só da performance e tal. Agora, todas as formas de expressão, a gente está conectado com essas salas de bate-papo, então todas as aulas e relações têm sido localizadas nessas plataformas, né? A distância com a segurança e também tendo os cuidados de afastamento
perante as vigilâncias sanitárias no momento atual da pandemia. Então, a pandemia, nesse momento, trava essa presença do contato, né, por conta do vírus, que é algo muito perigoso e que não podemos, então, negar que ele existe. E, então, eu faço todas as práticas de yoga a partir dessa relação de salas de bate-papo. Então, a prática tem sido a distância. Sim. E quais os benefícios, Tatiana, assim, para as pessoas, né? Quais os benefícios que traz, né, para as pessoas que começam a praticar o yoga, né? Porque as pessoas, eu acho que têm muita dúvida, inclusive eu, tá? Tenho muita dúvida. O que o yoga traz para mim? O que ele traz de presença? O que ele traz, né, dentro desse eu percebi, né, o quanto tu te modificou, né, o quanto teve várias coisas que mudaram na tua vida, inclusive eu lembro da tua alimentação, você mudou muitas coisas na tua vida, né? Mas o que o yoga traz para as pessoas? Oi, Regina, oi, Thiago, sejam bem-vindos. Então, conta para nós aí, para o pessoal que está chegando, né? Daqui a pouco está o pessoal chegando, então, a gente já está divulgando aí nas redes. A premissa do trabalho do yoga é não machucar nenhum tipo de animal. Nessa relação, então, me tornei vegetariana e tive também todos os processos de cuidado com o corpo através da alimentação, através dessas práticas corporais para o melhor aproveitamento desse corpo enquanto eu habito ele. É como se fosse uma massaginha para a gente, assim. Quando eu estou ansiosa, eu vou, pratico. E o yoga, o mais bacana assim, do yoga é que o yoga ele é uma preparação para meditação. Então, a gente faz toda uma gama de posturas, tipo, são para 1 hora de posturas para chegar na parte final desse trabalho de prática, que é sentar da forma mais confortável possível e, a partir disso, fazer a sua meditação para entrar nesse estado energético completo, que é conectar a mente e o corpo, né? Porque quando a gente está muito ansioso, é como se a gente tivesse um macaquinho no cérebro, na cabeça, que pula de galho em galho. Ele fica nessa função de vai para um lado, vai para o outro, que seriam os nossos pensamentos, e isso deixa, então, a gente mais ansioso ainda. Então, a prática do yoga, ela serve também para aquietar um pouco essa mente, que é o nosso macaco interno, que nos deixa pulando de um assunto ou de uma relação para outra. E, então, os benefícios são vários, são a circulação do sangue no corpo, ela estimula a irrigação desses órgãos internos, coração, pulmão, rins, pâncreas, deixa todos esses órgãos ativados e com bastante oxigenação, porque a gente também dentro da prática do yoga, ela consiste com uma certa concentração no começo, para a gente se conectar com o momento presente, depois vai para os trabalhos, exercícios respiratórios, que se chamam pranayamas, onde a gente coloca o prana para dentro do corpo, que o prana é o ar que a gente respira, e nessa absorção desse ar pleno, a gente conecta toda essa prática que é respirar. A gente acha que a gente sabe respirar, mas a gente não sabe. Então, a gente encontra... Podia até dar uma dica aí para nós como fazer, acho que lá pelo final, né? Tu podia dar umas dicas para nós como respirar, né? Acho que com certeza, eu acho que tem muito disso, né, Tati? A respiração, ela é muito importante, né? E muitas pessoas, né, nem dão liga, elas acham, é tão natural, é tão fácil, né? Que elas não dão uma devida importância, né? E a partir disso acaba, né, não tendo uma qualidade de oxigenação no corpo, né? Sim, Deixa eu só dar um oi pro pessoal que entrou aqui, a Simone, a Aparecida, todo mundo está dando boa noite, a Veranice é minha aluna. Só, sejam todos
bem-vindos aí. Nós estamos falando sobre yoga, nós estamos falando, vamos dar dica de respiração. Fica com a gente até o final aí, que a gente vai estar ajudando você a entender o que é o yoga, para você ver se essa prática realmente pode fazer diferença na sua vida e realmente pode mudar a sua vida, tá? Então, pode falar. E então tem esses exercícios respiratórios que é para a gente conseguir ter o melhor aproveitamento, então, da respiração, que é isso que tu estava dizendo, a gente não sabe respirar muito bem, e por questões lógicas de comportamento do corpo, e uma opressão social de dito o que a gente tem que fazer com o corpo, e que às vezes a gente trava, então, a musculatura do corpo, e não consegue se colocar na sua melhor forma. Então, a respiração essa vai, então, liberando esses bloqueios, vai deixando esse corpo um pouco mais amplo, mais receptivo para, então, a gente conseguir respirar de forma mais ampla e aproveitar melhor, a gente não ter... E organizar também as relações de ansiedade. Eu comecei a fazer yoga porque eu sou uma pessoa super ansiosa. E os meus macaquinhos, eles pulam muito. Eu chamo eles de esquilo também. Os meus macaquinhos e os meus esquilos, eles estão sempre fazendo muitas peripécias na minha cabeça. Então, eles voam legal. Ótimo. E aí, então, a coisa da respiração, para mim, ela é fenomenal para tentar dar uma decantada nesse estado que me deixa, às vezes, sem conseguir prestar atenção nas coisas que eu preciso realmente, conseguir ficar atento ao que eu tenho que fazer para não me deixar de um estado ansioso e mal. Às vezes, nem sempre eu consigo. O yoga é isso, a gente vai fazendo a prática e a gente consegue por momentos, por horas a gente não consegue, tudo bem, é isso aí, é uma vida inteira de processo de se entender e se encontrar dentro da prática. Então, tem esse processo da respiração do pranayamas, e aí, a partir disso, o corpo já começa, então, a entender, algo vai acontecer, que aí é a parte da prática que a gente entra. Então, a gente já ativou as relações de estado de presença no aqui e agora, e depois é essa relação de amplitude desse oxigênio, que é tão necessário para a gente, ainda mais falando agora de Covid, e que a gente pensa que o ar, ele precisa, então, tá nesse corpo de forma tão potente. Então, aí a gente vai para os asanas, que são as posturas. E as posturas todas do yoga, eles são referenciadas a partir dos elementos da natureza e animais. Então, tudo que tiver em torno, os yogis, que são essas pessoas que se dedicam à vida, à sabedoria da prática do yoga, eles, os monges, né, botaram os nomes, então, das posturas de animais. Então, tem a postura da vaca, do gato, tem a postura do cachorro, e tem a postura da cobra. A postura da cobra é uma postura que abre o peito e, ao mesmo tempo, aumenta também as defesas do sistema imunológico. É evidente que esse fato de eu falar que aumenta o sistema imunológico não queira dizer que você vai fazer uma prática de yoga e vai poder sair sem máscara, né? Não vai acontecer isso. Ele vai ajudar com que teu corpo esteja saudável para poder ficar bem, mas não queira dizer que se tu não usar a máscara, fazer os cuidados de álcool gel, essas higienes todas que a gente tem que ter para esse momento de Covid, ele vai adiantar. Então, é só para deixar bem evidente que a coisa da máscara, álcool gel, ainda é a melhor relação que a gente pode encontrar, já que a gente está falando de yoga dentro desse momento da pandemia. É muito importante frisar essas relações. Então, e aí esses exercícios que esses monges, de tanto observar a natureza e ver como que cada animal ou cada elemento da natureza se comporta, eles trouxeram isso em movimento para o corpo. Porque como que a pessoa vai conseguir ficar no estado de meditação se vai doer o quadril, se dói a bacia, se dói o peito, se dá...
tipo, começa a doer o ombro, e aí então eles pensaram que não tinha como meditar, aí tinham que olhar então para outros animais e como que esses outros animais poderiam fazer um efeito benéfico para o corpo. E a partir disso, então, eles foram analisando, e todos esse grande estudo, que é um estudo milenar, ele está há muito tempo, existe há muito tempo na Terra, a gente acaba aproveitando essas práticas para um melhor estado de existência, para a gente poder compreender, porque às vezes dentro da prática do yoga tem umas posturas que elas vão ativar algumas sensibilidades de irritabilidade. As pessoas às vezes podem chorar, podem deixar mais sensíveis, porque na verdade está mexendo com os chakras. Ao longo do nosso corpo, a gente tem na coluna vertebral vários pontos energéticos que, ao fazer esses vários asanas, que são essas posturas, elas vão ativando cada ponto do nosso chakra, desses chakras que tem ao longo do corpo. Então, tem o chakra da base, da raiz, que é o Muladhara Chakra, tem o chakra do embaixo, ali no baixo ventre, e aí sucessivamente tem até chegar ao Samsara Chakra, que é esse chakra do topo da cabeça. Então, essas práticas, cada uma a seu modo, evidente, vai mexendo em todos os chakras, alguns com mais ênfase assim, do que outros. Então, e aí também vai desobstruindo, como a gente tem, como se fosse um riozinho. A gente tivesse nesses canais energéticos, tivesse um rio ali, e aí em algum momento alguma coisa travou ali, que trava através da musculatura do corpo e tal, e aí essas posturas, elas deixariam então esse rio, esse fluxo, que vem lá da base até o topo da cabeça, em que esse rio ele deixe fluir, então, essa energia de forma mais orgânica, mais plena. E é isso, o yoga é um desafio a cada momento. Não é porque eu sou instrutora de yoga que eu não tenho coisas para aprender. Eu estou sempre num processo de aprendizagem, porque com a relação ao corpo, o aprendizado ele é para sempre, desde que meu corpo vai se transformando, ele vai envelhecendo. Então, é uma forma de lidar com essas relações corporais de forma mais orgânica. Ó, envelhecimento é um interessante ponto de vista. Eu não envelheço, cada vez eu tô mais jovem. Bom, Só eu não envelheço. Eu vou ficar como uma múmia do Egito. As minhas alunas aqui sabem o que eu disse. Eu vou viver 130 anos, eu vou virar uma múmia. Oi, minhas queridas, Maria Lúcia, Kel, Cris, todas as queridonas que estão aqui. Gente, curta, compartilha essa live. Tudo que a Tatiana está falando é muito importante. Pode ajudar alguém. Às vezes a pessoa está sozinha, ela começa a se despertar para uma técnica nova, pode ajudar. Depois a Tatiana também vai passar ali, eu vou passar os contatos dela para ela, quem quiser, né? Como é que funciona esse trabalho, né? Como instrutora, tu abre turmas de tempos em tempos ou você... Como é que funciona isso? Tu tá dando aula pelo Zoom, não tá? Pelo coisa? Oi, Maria Santos, seja bem-vinda. Como é que funciona isso, Tatiana? Então, eu tô dando aulas pelo Zoom ou Jitsi. Uhum. O Zoom é 40 minutos o tempo, né? No Jitsi eu consigo ficar mais tempo, aí eu dou a aula de forma integral. Eu tenho dado o meu telefone para contato, as pessoas me adicionam no WhatsApp, aí a gente combina horário e questões de valor também, né, do trabalho. E aí eu estou fazendo pequenas turmas. Eu tive faz que eu acho que uns 2 meses atrás, eu fiz um grande workshop e que teve bastante procura, assim. Isso foi bem... Qual é o número? Eu sei, mas eu não estou com ele aqui, só para me deixar aqui na tela para quem quiser anotar. É 9. Como é que é o número?
53, né? Que é o DDD de Pelotas, 53 991 10 5553. 5553 aqui, ó. Hoje em dia, com as facilidades, a gente às vezes não rola. Vê se é isso. Tá. Aqui peraí, se eu só botar aqui, se eu só editar aqui é para botar o teu nome aqui. Editar, só botar o teu nome. Sabe, faz ao vivo. Pode ir falando que eu tô aqui só terminando aqui. Tá, não, tô esperando, tu disse para me esperar um pouquinho. Então, e aí a gente combina com os horários, ver se bate ou não. E aí, então, falando da prática, ela envolve uma relação de saber qual o tempo. Porque o bom para começar, assim, é bom fazer 3 vezes na semana, assim, não precisa fazer todos os dias, ou de repente 2 vezes na semana. E bom que tu fique 3 meses, no mínimo, submergido ali naquela prática para poder começar a compreender como que esses efeitos e benefícios vão te trazer ao longo do fazer. No começo, pode ser que tu entre num processo de irritabilidade pelo movimento, que são movimentos que a gente não está acostumado a fazer, e nem ficar, por exemplo, sentado no chão com postura de lótus ou semilótus. Então, isso pode acionar algumas travas do próprio corpo. Então, é interessante que insista um pouco na prática, bom que conseguir, claro, né? Porque ninguém vai fazer nada que não possa. Quando eu começo a fazer isso, me dá um mini ódio, né? Já fico com raiva. Então, aí começa um mini ódio, o mini ódio se torna num grande ódio, já fico com raiva, já tenho vontade de chutar tudo. Não, um dia a Tati veio aqui para casa e ela cismou que a gente tinha que fazer yoga, né? Aí ela começou a fazer yoga, a gente começou a fazer junto, eu e meus filhos, acho que a gente estava, né? Stephanie e o Henrique junto. Gente, já estava com vontade de chutar tudo. Porque eu não tenho, a Tati sabe que eu sou muito assim, ó, questão muito sistemática, mas eu já estou modificando isso, já estou começando a olhar tudo com outros olhos, né, gente? Mas isso é questão que eu sei que para mim algumas práticas repetitivas, né? Eu sou réu, confesso, estou muito errada, porque não pode. Realmente, quando a gente. Que nem a Tati falou, essa coisa de travas, né? A gente tem questão de peso, tem muita coisa aí que tu tem que trabalhar na tua mente, né? Que é realmente bastante crenças que a gente acha que não vai conseguir, né? São liberações e libertações, né? Então é importante, mas assim, gente, é libertador quando tu passa pela essa ponte, né, Tati? Eu sinto como se fosse uma ponte, né? Tu precisa passar por ela, ter força para passar, para depois, no outro lado lá, realmente, né, sentir a diferença no teu corpo, a tua liberdade, né, de física, de sentir esse emagrecimento saudável, né? Porque eu percebi, assim, o quanto depois, antes do yoga e depois, né, tanto a Tati como o companheiro dela, se os dois, né, tiveram, né, hoje eles têm uma alimentação riquíssima e saborosa. Isso é o mais importante. Sempre que eles vêm aqui em casa, eles inventam pratos incríveis que eu fico, nossa, a gente fica assim, gente, isso aqui é muito bom, e você acha assim, nossa, né, não tem nem noção que aquilo ali existe, né, porque na nossa realidade é outra coisa. Então, é importantíssimo, gente, vocês saberem que é diferente, mas vale muito a pena a gente olhar e perceber essa experiência, né? Tati, me dá dicas aí para o pessoal, né, que está começando, né, que não conhece direito o yoga, o que podia começar a entender, refletir sobre, né, sobre isso, e eu gostaria que tu, né, já começasse a dar as dicas de respiração. Acho que a gente podia fazer alguns exercícios de respiração aí que ajudar o pessoal aí a acalmar a ansiedade, principalmente, né? É importante. Então, algumas dicas acho que é isso, assim, se predispõe a fazer a prática e tenta insistir nela, porque pode ser importante, que nem tu começou a relatar que
te deu um mini ódio. Sim, as práticas vão acionando na gente algumas questões, como esses mini ódios, os choros. Ela vai trazendo, são dentro do yoga, tem a coisa das pétalas, e essas pétalas seriam pétalas localizadas ao longo desses chakras. Então, quando a gente vai fazendo as práticas desses asanas, dos exercícios, vai acionando alguns sentimentos. E o importante é isso, que nem tu falou, reconhecer o que eu tive, aquele mini ódio, acolhe ele, porque ele é valioso. Todos os sentimentos que a gente passa quando faz uma prática são essas pétalas a gente tem que recolher para a gente entender como é que ele funciona, como que a gente funciona em relação a ele, e continuar fazendo as nossas ações, sem que essas expressões de medo, pânico, mini ódios, ou então da ansiedade de dar risada por vezes, o choro, são sentimentos que aparecem ao longo das práticas, quer dizer, aparecem, não necessariamente que vão aparecer, mas que podem vir a aparecer, e que é para, então, cada um que for experimentar essa prática, entender e recolher, quer dizer, recolher não, acolher, acolhe, não é recalcar, não recalque nenhum sentimento, joga para fora, extravasa os sentimentos, porque a gente não pode retraí-los, é ao contrário, fazer yoga e deixar aflorar na pele, na respiração, colocar para fora os sentimentos. Porque se a gente recalca, ele vai dar nó no músculo, dar nó na circulação. São nós musculares que não são legais para a gente. Ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente está dentro de casa, a gente está mais introspectivo, recolhido, fazendo as atividades, porque eu sei que é um privilégio quem consegue ficar fazendo esse processo de pandemia dentro de casa. Eu sei que não é a realidade de todo mundo. As pessoas têm que sair, trabalhar, e que quando saem para trabalhar, que façam o uso da máscara, façam o uso do álcool gel, que é extremamente importante. E possam depois, quando retornar naquele pouquinho, façam uma pequena prática. Não precisa ser uma grande prática de yoga, faz algumas posturas, inicia sentando no chão, tendo esse contato. É uma coisa que a gente não faz, os ocidentais, é sentar no chão. E o chão, ele é nosso amigo, assim. Ele nos abraça, ele vai dar esse processo de acolhimento, assim, desse corpo, que é a nossa casa, né? Então, nesse tipo, a pessoa precisa sair para fazer o seu trabalho, voltou em casa, faz o processo todo de higienização do corpo, para não ter nenhum processo de contaminação, toma o seu banho e pega aquele momento que consegue, depois de um afazer doméstico da casa, das suas relações, do cotidiano, e tente sentar um pouco no chão, faça uns 15 minutos ou um minutinho, conta ali, ou nem precisa contar, bota uma música no celular, uma música relaxante, fecha os olhos por algum momento e fica ali sentindo como que o teu corpo tá, depois, e aí passa por um pouquinho de processo de respiratórios, e depois tenta fazer alguns asanas. Tem alguns vídeos na internet que são abertos e livres, que dá para procurar, vídeos de yoga para iniciante, que é bem bacana, que tu pode pegar ali, pega uma pequena parte da aula, faça ela, aí depois depois que fizer os teus asanas, relaxa no chão, se puder. É interessante ter um lugar que tu possa te deitar. Agora começa uma época fria aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, aí se coloca um tapete, alguma coisa, tem que cuidar que os tapetes às vezes escorregam, então, dependendo da postura que tu vai fazer. Então, tem que ter esses certos cuidados. Então, para começar essas práticas de yoga, o interessante é fazer pequenos momentos. Claro que se tu vai fazer uma aula com um instrutor, ele vai te proporcionar um tempo de 1 hora, e aí ele vai ter toda a relação. Aí tu não vai poder parar no meio da aula para, não, agora eu não quero mais. É claro que se alguma coisa acontece dentro da tua casa que tu precise, sei lá, né, a gente sabe que tem todo a liberdade de parar e fazer o que tem que fazer, né, óbvio. Mas, tipo, por exemplo, aqui em casa eu tenho esses tapetes de yoga, né? O meu tá bem surradinho, que eu uso direto.
São os tapetes que se colocam no chão, né? Vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Então, dá para colocar no chão. Não sei se está dando para ver aí, tá? Uhum. Tá ok, dá para ver. Deixa eu só dar enquanto ajeita ela. Boa noite, Maria Santos, Kelly Cristi, Maria José, Raquel, queridona Vanúzia, todas minhas queridas. Sejam bem-vindas. Tatiana Duarte está falando sobre yoga, e ela vai fazer algumas práticas ali para mostrar para vocês ali sobre respiração e que ela puder ali mostrar para vocês algumas práticas aí. Então, para quem nunca fez, o importante é ter um travesseirinho, coloca um travesseiro lá atrás e aí senta com o cóccix aqui, ó, bem o cóccix, essa parte aqui do ossinho das nádegas aqui, tu coloca, apoia um pouquinho para poder ter uma elevação aqui. As pernas geralmente não vão ficar tão baixas que nem a minha, vão ficar mais para cima. E aí tudo bem, tu relaxa aqui. Se tiver a gente tem pode botar almofadas aqui, ó, embaixo das pernas, tipo assim, ó, para ficar um pouco mais confortável. E ao longo que tu vai fazendo a prática, tu vai tirando, ao ponto de não precisar mais. Porque tu pode ficar assim. E aí tu fica. Essa postura é uma postura que já traz consigo essas questões de concentração, de respiração. Então, é uma postura super boa, que a pessoa já está ansiosa, pode vir para ela. Mas é isso. Nem todo mundo vai conseguir sentar desse jeito. Então, bota a almofada, senta um pouquinho em cima da almofada, mas não não senta totalmente em cima da almofada, é só uma parte do cóccix para levantar. E se aqui ficar muito desconfortável, coloca então umas almofadas. E aí reposa então as tuas mãos, a esquerda em cima da direita, une o polegar indicador aqui. E aí, aqui tu tenta relaxar o ombro para trás e para baixo. E aí fecha os olhos e tenta se concentrar um pouco. Para fazer. Aí, vou fazer uma saudação ao sol pequena só para a gente ter uma ideia. Então, com o corpo em pé na ponta do tapete, onde você estiver. O cóccix encolhe a barriga para dentro, para a gente não ficar com lordose. Então, inclina o assoalho pélvico para dentro e para cima. Ombros para trás e para baixo. E aí, os palmos das mãos viram para fora, inspira. Eleva os braços, eleva a cabeça, olha para o dedão lá em cima. Exala, baixa. Olha para onde conseguir. Geralmente, para quem não está fazendo yoga, vai chegar aqui e ficou aqui. Ou então pode ir lá embaixo. Inspira. E aí, ficou aqui. E aí depois baixa, dobra as pernas, se a pessoa não tem toda o alongamento aqui. Então, aí apoia os pés no chão, perna direita para trás, perna esquerda, exala, baixou. Aí, assim fica meio difícil. Antes de abaixar como prancha, é melhor botar o joelho no chão e aí baixa. Aí inspirou, elevou o peito e estendeu o pé lá atrás. Aí o pé, deixa eu ficar mais aqui para mostrar o pé. O pé fica esticado. Apoia os dedos dos pés no chão e inspira, eleva. Essa é a postura do cachorro. É uma das posturas mais conhecidas do yoga. E aí transita de um lado para o outro. E aí parou. Volta a perna para frente. A outra. Prepara os braços, inspira, eleva.
e baixou. Essa postura que é a primeira que a gente fez é a postura da montanha. Ó, já me deu um calor. Vai ativando a musculatura. Aí inspira de novo, exala, quer dizer, inspira, fica olhando lá para os dedos das mãos, exalou, baixou, apoia onde der, se for aqui, tudo bem, fique aqui, se não depois, quem consegue ter um pouco mais de elasticidade, desce, bota as palmas das mãos no chão, olha lá para o umbigo, e depois mesmo para quem está aqui, desce com os joelhos dobrados. E agora a perna esquerda vai lá atrás, perna direita. Aqui dobrou os joelhos. E aí baixou com os cotovelos lá para dentro, para cima. Soltou os pés lá atrás, inspirou, elevou o peito, olhou para cima. Ombros não podem ficar aqui. Pode dar algum machucado no pescoço. Então, os ombros têm que estar para trás e para baixo. E aí, preparou os pés lá atrás. Inspira, eleva. E aí, de novo, dá para mexer um pouco e depois parar. Fica aqui, olhando lá para o umbigo. E aí, inspira. Exala o ar. E puxa a perna esquerda agora para frente, depois a direita. Preparou aqui, olhou para o umbigo. Quem conseguir ficar aqui, fica. Quem conseguir mais, estender mais o corpo, vai lá para baixo. Inspira, eleva os braços, olha lá para cima. Exala, baixou. E aqui já tem uma prática, que ela é pequena e ela é super vigorosa para esse momento. Já deu um calor, já me ativou a circulação. E os elementos que dá para ter, pode pegar os elementos de casa mesmo. Olha as minhas bochechas vermelhas que ficaram. E o que o pessoal aí de casa podia fazer agora junto contigo, Tati? O que o pessoal podia ter alguma prática que a gente pode fazer junto contigo? Que não precisa ir pro chão, que não precisa nada? Tem alguma coisa? Então, toda a prática do yoga é no chão. O interessante seria que se a gente pudesse ficar no chão, para já começar a entender esse lugar do chão. Assim. Pode ser um espacinho pequeno, não precisa ser um espaço muito grande. Então, eu vou pedir para vocês, já está num momento que tem que ir para uma prática, a gente pode pensar, então, em fazer... Vou fazer em pé, então. Primeiro a gente vai ficar sentados. Então, sentados no chão, quem conseguir, coloca um travesseiro, pega um travesseiro, coloca o travesseiro no cóccix ali, para ficar um pouco elevado. Deixa as pernas cruzadas, uma na frente da outra. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Não, eu já me afasto um pouco aqui. Ó, bota uma perna na frente da outra. Tem uma travada aqui no celular. Ó, coloca a perna esquerda e a perna direita na frente. Ombros para trás e para baixo. Dá para te fazer aí, Adriana, sentada também. É que eu não... É que você não sai daqui da frente do... Baixo. Não, tudo bem. Para quem está vendo, então... Quem está vendo e pode estar no chão, gente. E aí... É que me atrapalha se eu sair daqui. Pessoal, se tiver alguma pergunta, pode escrever não tem problema. Para quem está escutando e está vendo, então, se acomoda aqui.
Pessoal que tiver alguma pergunta, alguma coisa, coloca aqui, tá? Daqui a pouco a gente responde. Um pouquinho os olhos. Olhos, inspira, exala o ar. Agora junta polegar com o indicador. A gente pressiona a narina direita, inspira pela esquerda. A outra mão coloca o dedo indicador e o polegar unidos, coloca em cima do joelho. Para ti que está sentada, pode deixar aqui, ó. Para quem estiver sentado na cadeira e tal. Então, inspira pela narina esquerda. Retém um pouco o ar. Troca. Os dedos agora pressionam a narina esquerda e exala pela direita. Inspira pela direita, depois que exalar todo o ar. Retém o ar e troca. E assim a gente vai fazendo vamos fazer umas 5 vezes. E aí cada um no seu tempo e ritmo de respiração. Inspira, exala profundamente o ar nas trocas de... Só vai trocar quando estiver retendo o ar. E aí troca a narina. Então, inspirou. Retém, trocou, exalou. Inspira. Retém, trocou, exalou. Inspira. E aí repousa as mãos, e agora só respira, inspira o ar e exala o ar, e percebe como é que está o teu corpo só nesse processo respiratório. A gata resolveu querer fazer juntou várias coisas. Gata resolveu. A gata... Gente, olha só, homenagem... Passou um gato preto aí na live de Mioga aí, ó, já ganhamos a noite. Em homenagem à gata, a gente vai fazer então a postura da vaca e do gato. Já que ela fez a interferência.
A postura da vaca e do gato vai para 4 apoios, olha para os braços, vê se estão bem embaixo das mãos apoiadas, os quadris também, vê se estão na mesma largura, a abertura das pernas na mesma largura do quadril. E aí a gente encolhe, inspira, empurra o cóccix lá para cima e arqueia o peito para baixo e olha lá para cima. Exala, retém o cóccix para dentro e olha lá para o umbigo. Isso junto com a respiração. Inspira, exala, inspira, exala. Acho que travou. Não, a gente está te vendo. Está te vendo. Para mim tá normal. Ah, é? Ah, eu achei que travou. Para mim travou. Ah, então tá. Então Tati. E aí, nós já estamos em 45 minutos, tá? Se tu puder, isso, termina aí, dá tuas considerações finais aí pra gente. Ó, a Maria José disse o seguinte, ó, já fez antes da pandemia, muito bom para a respiração e para as dores no corpo. Aqui em casa não dá para fazer. Então aí agora tenta descer, bota o... Olha que bom. Legal. Então, é interessante que o yoga ele vai deixar o corpo mais aberto para tirar dores musculares. Então, a gente fica com o corpo mais presente para as coisas também que a gente quer fazer, né? O corpo também é uma maneira de ativar a circulação, órgãos internos. Cada postura também corresponde aos órgãos. O corpo, nesse exercício de ativar os asanas, vai também retirando gases do corpo para tirar os desconfortos. O interessante é tomar muita água durante o dia, não esquecer de tomar água, né? Porque é importante. E então é isso, gente. Eu acho que essa relação de conexão com o trabalho do yoga vai deixar a gente nessas questões de trabalho, de cuidar de si. Tem um filósofo que é muito, muito importante para a filosofia contemporânea, que é o Michel Foucault, que ele vai falar umas coisas muito legais e que às vezes eu trago esses filósofos para pensar a prática do yoga. Então, vou ler para vocês aqui. Os males do corpo e da alma podem comunicar-se entre si e intercambiar seus mal-estares. Lá onde os maus hábitos da alma podem levar à miséria física, enquanto que o excesso do corpo manifestam e sustentam as falhas da alma. Então, Michel Foucault foi um cara que pesquisou sobre várias relações do cuidado de si. Ele vai entender que o corpo é um lugar de uma morada que é muito cara e muito importante para a gente, e vai trazer, então, estudando os gregos clássicos, pensar nessa relação do corpo como esse lugar que a gente tem que dar importância, porque quando a gente se cuida, a gente cuida o outro consecutivamente. Porque a gente consegue olhar o nosso entorno de forma mais ampla e mais potente. Então, então, é um filósofo que é muito caro para pensar essas questões de corpo, que eu acho, então, para a gente pensar, assim. Tem outro... Oi? Certo, não, é que a gente já está se encaminhando para o final, tá, querida? Então, eu queria tuas considerações finais, o que tu poderia deixar para o pessoal aí, para a gente, né? Porque...
Aham. Eu vou falar outra consideração final, que é a partir desse filósofo, que é bem importante, que é ocupar-se consigo não é, pois, uma simples preparação momentânea para a vida. É uma forma de vida. Perfeito, que lindo. Com certeza, gente. Gratidão, Tatiana Duarte, é minha irmã, né? Para quem não sabe, entrou depois, professora, instrutora de yoga, né? O telefone dela está aqui, quem quiser anotar, ou quem já me conhece. Na descrição desse vídeo tem um grupo, se você quiser entrar, se precisar, quiser conversar com ela depois, eu passo o telefone, né? Então, assim, né, gente, faça a sua vida valer a pena, né? Se movimente o seu corpo, movimente a sua alma, né? Movimente a sua energia. Pelo meu entendimento, até trouxe bastante clareza, remova esses blocos de energia que ficam parados, né? O yoga traz essa essência, né? Dessa filosofia de vida, chega a ser uma filosofia de vida, né? O yoga em alguns momentos, né? Porque você começa a criar todos os hábitos envolto aquilo, né? Então, gratidão, minha irmã, gratidão a todos que estão aqui presentes, né? Gratidão, fiquem com Deus, né? Gratidão, paz e amor. Todos. Namaskar. Uhum. O pessoal que chegou agora aqui, tá? Então, pessoal, daqui a pouco tem o holograma de autocura e às 21, às 22h22, nós vamos ter a expansão da consciência. Eu e o Gideão Damasio vamos estar falando. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre a mandala de abertura, eu e a Rosália. Então, estamos aí cheio de coisas lindas, né? Trazendo essas práticas aí. Quem teve a oportunidade de fazer junto contigo foi especial. Depois eu vou botar o vídeo de novo e vou procurar fazer para ver como é que eu me sinto. Que eu ainda estou meio. Sabe aquela coisa assim, tenho vontade, mas ainda me sinto meio, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá. É um passo de cada vez. Fazer yoga é uma conquista do dia a dia e é aos poucos, é criar esse processo de resistência. O corpo resiste porque ele não quer fazer. Então a gente tem que dar uma certa insistida para cuidar de si. A gente tem que cuidar dessa nossa grande morada, que é esse corpo que nos leva para os lugares, faz a gente fazer os nossos desejos. Sim, com certeza. Então, tchau, tchau, pessoal.